Professor na sala esperando alunos. Não tem ninguém na sala. Bom dia, 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 bom dia. Cadê vocês? Bom dia, bom dia. Que eu te dei. Tem ninguém na sala, olha. 8:02, entrou um aluno. Eu tô esperando. Bom dia, meu amigo. Ô, Gilbert. Tá duro aí, hein? Tô vendo aqui. Não é? Mas eu acho que o time vai chegar. Hoje é sexta-feira. O time vai chegar embalado aí já já. Eles devem chegar tudo junto, né? Só se tô na for, tá guarda estranho, aqui. né? O oitavo e nono realmente estava. Todo mundo começou a entrar agora. Aí Pamela, Carmen já tá aqui na tela. No seu não entrou ninguém mesmo, não. Aí, Opa, começou aí. A oração é forte, hein? Valeu, boa aula, garoto. Valeu. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Seja bem-vindo. Tô aguardando aí, tá, Gabriel? Seus colegas aí, você já pode se adiantando, meu filho, que já são 8:03. Opa, tá chegando mais gente aí. Pessoal que tá chegando aí, bom dia, bom dia. Página 419, tá, galera? Do exercício da semana passada, módulo 3, página 419. Vamos lá que tem um exercício que ficou faltando para ser corrigido. Então, se vocês puderem ir se adiantando aí, que hoje vou tentar finalizar esse capítulo, a gente encerrar o conteúdo aí, tá? Então, vamos lá. Esperar mais 2, 3 minutinhos aí, como tem só 2 alunos, para que a gente possa começar, tá bom, galera? Mas bom dia, vamos lá então. Página 419, tá? Aguardando aí. Bom dia para quem está chegando, bom dia. Pessoal que está chegando, eu pedi por gentileza para que vocês peguem o livro, tá? Página 419, é o módulo 3, não esquecendo, tá? 419, tem um exercício que ficou faltando corrigir, que passei semana passada, não deu tempo. Então vamos ver se a gente consegue corrigir. Vamos tentar ver se a gente finaliza esse módulo, esse capítulo, né? Hoje, tá bom? Vamos tentar. Vou aguardar mais 2 minutinhos, tá, gente? Porque hoje tem bem... O pessoal começou a entrar um pouquinho mais tarde, tem pouca gente. Vou aguardar mais 2 minutos, mas não posso aguardar mais que isso, não.
Bom dia para quem está chegando, mais uma vez, bom dia. Para quem está chegando, página 419 do módulo 3, tá? Por favor, correção de exercício, página 419. Bom dia para quem está chegando. Repetindo pela 10ª vez, sei lá, página 419, módulo 3, galera, correção de exercício, hein? Vamos lá então, pessoal, são 8h07, esperei aí, não posso esperar mais, senão acaba não dando tempo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Questões 3, 4, 5 e 6, eu vou corrigir aqui, já vou falando as respostas. Se alguém quiser falar o que colocou, pode falar, tá? Mas para a gente estar ganhando tempo, eu vou me adiantando aqui, não vou nem perguntar, mas se por um acaso alguém quiser se posicionar em relação à resposta, pode ficar à vontade, mas assim, se a resposta, mesmo que tenha ficado diferente, quer dizer, com outras palavras, mas a ideia for a mesma do que eu falo aqui, tá ótimo, deixa, tá bom? Não tem problema não, ok? Bom, Pedro, página 419, tá? Módulo 3, página 419, tá bom, meu filho? Para quem está chegando aí agora também, módulo 3, 419, tá bom a página? Vamos lá, então. Questão 3. Em que momento foi consolidada a hegemonia econômica, política e militar dos Estados Unidos? Era só vocês colocarem após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, a resposta 3, vocês colocassem após a Segunda Guerra Mundial, estava ok. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Mas a resposta seria essa, após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Tranquilo nessa? Alguém quer se posicionar, falar alguma coisa? Beleza, vou para a questão 4, então. Vamos lá. A 4 é o seguinte. Observe novamente o gráfico da página 413 e explique como a economia estadunidense tem se apresentado desde a segunda metade do século XIX, perdão, do século XX, tá? Então, o que vocês deveriam colocar? Que a economia dos Estados Unidos, após esse período, né, segunda metade, a partir da segunda metade do século XX, a economia vem numa crescente e isso não parou mais. Claro, aconteceram algumas oscilações, são aquelas crises econômicas que muitas vezes afetam o mundo inteiro, mas desde a segunda metade do século XX, a economia ela não parou mais de crescer. Então, na resposta de vocês podem colocar com as palavras, vocês deveriam colocar isso, que a partir desse período, a economia dos Estados Unidos vem numa crescente, ou seja, vem crescendo e não parou mais, apesar de algumas oscilações nesse período, tá? Mas vocês podem colocar isso, que desde a segunda metade do século XX, a economia dos Estados Unidos vem crescendo e não parou mais de crescer, tá bom? Alguma dúvida em relação à questão 4? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer se posicionar, tá tranquilo então na 4? Beleza. Então vamos lá. A questão 5, para quem está chegando agora, eu estou na página 419 do módulo 3, já corrigi as questões 3 e 4, estou indo para a questão 5, tá bom? Então vamos lá, número 5. Assinale a alternativa incorreta sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Já vou logo para a opção aqui que está incorreta, seria a terceira opção, aí o terceiro quadradinho, onde está escrito assim: o país possui grande hegemonia no cenário mundial, mas isso, página 419, o país possui grande hegemonia
no cenário mundial, mas isso não significa que a sua participação na geração de riqueza mundial seja extremamente elevada. Então, essa questão aí está incorreta, porque, com certeza, o que está escrito aí é o contrário. O país ele tem, sim, uma participação extremamente elevada nessa questão da riqueza mundial aí, tá bom? Então, uma incorreta seria o terceiro quadradinho, ok? Então, marquem aí. E, por último, nós temos, assim, número 6, caracterize a atuação de empresas multinacionais estadunidenses no mundo. Aquilo que a gente viu na semana passada. Os Estados Unidos têm uma grande quantidade de empresas multinacionais espalhadas pelo mundo. Então, a gente tem que lembrar, primeiramente, o papel, né, como que funciona uma multinacional. A multinacional, ela é criada em um determinado país, a sede da empresa, ela é no país de criação, mas ela, ao se espalhar pelo mundo, ao colocar filiais em outros países, os lucros, a maior parte dos lucros gerados nessas filiais, eles retornam para a metrópole. Automaticamente, isso fortalece a multinacional. Como os Estados Unidos têm muitas multinacionais espalhadas pelo mundo, automaticamente, isso aí faz com que a economia do país tenha um ganho absurdo. Então, o que vocês deveriam colocar como resposta, fique bem claro, não tem uma resposta única, vocês podem colocar as respostas com as palavras de vocês, mas vocês deveriam tentar explicar dessa forma, que a multinacional, ela, ao colocar, no caso dos Estados Unidos, né, ao colocar filiais, ao espalhar filiais pelo mundo, a maior parte dos lucros gerados por essas retornam para a sede da empresa, né, no país de origem, gerando muitos lucros para a economia local, tá bom? Alguém tem dúvida nessa questão? Alguém não entendeu? Alguém quer falar? Alguém quer que eu repita a resposta de vocês? Fiquem à vontade. Alguém? Para quem chegou agora, eu estou terminando de corrigir o exercício da página 419, tá? Eu já esperei até a galera ir entrando aí, mas, enfim, eu sei que vocês deviam estar tomando café, enfim. Então, Fábio está pedindo para repetir a questão 6. Então, eu vou falar uma resposta aqui da questão 6, tá ok? E quem quiser, anote aí. As outras questões, havendo tempo hoje ainda, não sei se vai haver tempo, eu volto e tento falar para tirar a dúvida de quem chegou agora na sala, tá bom? Então, vamos lá. Questão 6, então, para quem precisar. Pode colocar o seguinte assim, anote. As multinacionais dos Estados Unidos, as multinacionais dos Estados Unidos estão espalhadas, as multinacionais dos Estados Unidos estão espalhadas pelo mundo. Ponto. Os lucros gerados, depois do ponto isso, tá? Os lucros gerados por essas empresas retornam aos Estados Unidos. Os lucros gerados por essas empresas retornam aos Estados Unidos, fortalecendo a economia do país. Os lucros gerados por essas empresas retornam aos Estados Unidos, fortalecendo a economia do país. Ponto final. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então, vamos seguir aí com o conteúdo, gente. Repetindo, havendo tempo, eu tento voltar na correção do exercício, mas vamos lá então. Página 420, tá, galera? Vamos tentar finalizar esse capítulo hoje. Vamos tentar, sem correria, tá? Eu vou tentar finalizar aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? Então, ó, a gente
acabou de corrigir o exercício, vimos, a gente trabalhou com a América Anglo-Saxônica, estou recapitulando, tá? Aí a América Anglo-Saxônica que envolve Estados Unidos e Canadá. A gente trabalhou aí Estados Unidos separadamente e agora vamos trabalhar com o Canadá. Levamos mais tempo falando de Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem a importância, né, uma importância significativa no cenário econômico, político mundial. No caso do Canadá, não que o Canadá não seja um país importante, mas aí hoje talvez a gente consiga terminar o Canadá, porque o Canadá, mesmo sendo um país importante, não tem a mesma relevância, não tem o mesmo peso que os Estados Unidos têm no cenário geopolítico mundial. Mas o Canadá é um país, sim, muito interessante, um país, aliás, muito interessante em vários aspectos, se a gente for parar para analisar a questão do Canadá. Por exemplo, com relação à extensão territorial, o Canadá só perde para a Rússia, tá? A extensão territorial canadense ela só é menor do que a extensão territorial russa. Então, nós temos um território significativo. Sendo que, mesmo sendo um território com uma extensão significativa, o Canadá tem as dificuldades que são impostas aí por questões climáticas, ou seja, do centro para o norte, da parte central para o norte do Canadá, o extremo norte, a questão do clima não favorece muito a ocupação do território e até determinadas atividades, como a atividade agrícola. Por quê? Porque as temperaturas são muito baixas. O Canadá fica bem próximo ali do Círculo Polar Ártico, né? Então sofre uma influência muito grande daquelas massas polares, né, que chegam daquela região. Mas o que acontece? O Canadá ele tem essa questão territorial, aí eu vou falar mais disso no decorrer da aula, mas o que chama atenção, além disso, é que o Canadá ele tem o melhor IDH, isso aí é um ponto também muito importante sobre o país, melhor IDH do mundo, ou seja, se você tivesse que pegar hoje, gente, qual é o melhor país hoje para se viver? Qual é o país que oferece uma melhor qualidade de vida em números para se viver hoje? A pessoa quisesse escolher um país para viver, eu quero viver num país com melhor IDH. Esse país seria o Canadá. Por quê? Porque o Canadá ele consegue associar, né, a questão econômica à questão do bem-estar social. Então, as riquezas que são geradas no país acabam sendo bem distribuídas, bem aplicadas naqueles setores que são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, isso aí é um ponto muito importante e o que chama atenção também, isso de certa forma, claro que isso não é uma regra, né? Tem exceções, e uma população mais reduzida facilita o processo de administração de um país. E o Canadá chama atenção que, apesar de ele ter essa extensão territorial significativa, ele tem uma população relativamente pequena. A população canadense ela não chega a 40 milhões de habitantes. Então, num território muito grande, como vocês podem ver aí, você tem uma população relativamente reduzida, se comparada a países com extensão territorial próxima do Canadá, países de grandes dimensões territoriais. Você pega o Brasil, por exemplo. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, mais de 300 milhões. Então, e aí você pega o Canadá e você tem uma população que não chega a 40 milhões. Então, isso aí também é um fator interessante. Se vocês observarem aí na página 420, aí voltando a essa questão, né, essa questão climática, a população canadense ela está mais concentrada ali na parte sul do território canadense, principalmente na região de fronteira ali com os Estados Unidos. Tem a questão do fator climático, tá? É óbvio, evidente, essa área próxima ao norte dos Estados Unidos, faz fronteira aí com os Estados Unidos, o clima é um clima mais favorável à ocupação e a determinadas práticas econômicas, e a questão também de estar numa região de fronteira com os Estados Unidos
fez com que as questões comerciais, os investimentos comerciais, se concentrassem também nessa parte sul do território. Então, automaticamente, essa região, a parte sul do território canadense, acabou se tornando mais densamente povoada. Então, pode-se dizer que praticamente 80%, né, da população canadense, ela se concentra aí nessa parte sul do território, tá bom? Então, assim, o Canadá, como a gente já tinha visto aí, fazendo parte de um país da América Anglo-Saxônica, teve a colonização inglesa, mas também teve uma participação significativa dos franceses, né, no processo de colonização, principalmente eles chamam lá de província, né, mas como se fosse um estado aqui a gente chama aqui de estado, lá eles usam muito a palavra província, de Quebec. Então, assim, no Canadá, devido a essa influência, né, do francês da colonização francesa, né, em determinadas áreas do território, você tem as duas línguas consideradas oficiais, né, o inglês e o francês, sendo que em Quebec o francês é ainda mais difundido como primeira língua do que o próprio inglês. Então, boa parte das escolas canadenses, elas ensinam, né, e os alunos canadense acaba falando fluentemente tanto o inglês quanto o francês. Então, isso aí é algo bastante interessante. E o Canadá, historicamente, é um país que sempre atraiu, né, muitos imigrantes, principalmente asiáticos. Existe uma concentração muito grande, inclusive, de indianos no território canadense. A migração em determinados períodos da história do Canadá, de povos asiáticos para o Canadá, foi significativo. Então, você encontra uma quantidade de imigrantes provenientes de várias partes do mundo, mas de asiáticos, significativa também dentro do território canadense. E assim como todo o continente americano, o Canadá também tem lá, tinha os seus povos nativos, né, os indígenas, vamos dizer assim, e lá eles usam muito a palavra também aborígene. Nós temos agora não se usa mais o termo esquimó, né? Hoje em dia o esquimó é tratado pelo termo de inuit. Então, essa galera aí, ela ocupava, né, o território canadense, e muitos viviam nessa parte, ainda vivem, né, nessa parte onde existe uma dificuldade muito grande de habitação. Só que, como em todo o território do continente americano, a presença do imigrante, né, do colonizador, foi muito ruim para os povos nativos. Então, muitos foram exterminados, muitos foram expulsos das suas terras, e assim como acontece em vários países do continente americano, os descendentes, né, desses povos nativos lutam pelos seus direitos, lutam para tentar retomar algumas terras que foram perdidas, e são, no caso do Canadá, eles têm assim uma cultura bastante respeitada, né, por boa parte da população canadense, mas mesmo com esse respeito, eles ainda buscam voltar, né, a reconquista de alguns dos direitos que foram perdidos aí ao longo de séculos de colonização aí dentro do território canadense. Tá bom, pessoal? Com relação à economia do Canadá, como eu falei, a economia do Canadá é uma economia bastante positiva. Tá? O Canadá é um país industrializado, é um país onde você tem uma extração de determinados minerais também muito interessante, e isso daí acaba favorecendo o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico. O setor agropecuário canadense, ele é até bastante produtivo. Ele não corresponde a uma parcela assim, significativa da economia canadense. Ou seja, a agropecuária canadense gera muitas riquezas para o país. Não, até porque, devido às questões climáticas, devido ao rigor climático,
eu tinha até falado isso aqui anteriormente, o Canadá não tem áreas muito boas para a prática agrícola. Então, as áreas que ficam ao sul são aquelas que são mais apropriadas para a agricultura. Mas, assim, mesmo não representando uma parcela interessante para a economia, é uma agricultura bastante produtiva porque é uma agricultura moderna. Então, a agricultura agropecuária canadense, ela utiliza bastante tecnologia. Então, essa tecnologia acaba fazendo com que ela seja bastante produtiva. Mas o Canadá, ele acaba necessitando, né, de estar comprando, de estar importando boa parte dos gêneros alimentícios para a sua população. Principalmente o maior vendedor, né, dos produtos alimentícios é os Estados Unidos, que assim tem uma agricultura muito mais diversificada do que a agricultura canadense. Então, o forte da economia canadense vai ser a indústria, vai ser a indústria de base, que é a extração de minerais, vai ser o comércio, o setor de serviços, prestação de serviços essenciais. Serão esses setores que vão gerar aí a maior parte das riquezas que fazem com que o PIB canadense seja um PIB significativo, né? Ou seja, é um PIB bastante interessante. Aí foi o que eu também tinha dito no início. A riqueza que é gerada aqui é uma riqueza significativa. Essa riqueza ela consegue ser bem distribuída, ela consegue ser bem aplicada aí aos setores como o setor educacional, setor médico. O Canadá é um país que tem assim um planejamento urbano muito interessante. Você quando se você tivesse que fazer um passeio pelo Canadá, você ia ver que em termos de urbanização, de organização, o país ele é nota 10, porque você vê o sistema de transporte funcionando, você vê ruas limpas, você vê um país muito organizado, ou seja, é um país que aprendeu com o passar do tempo a questão de que a urbanização bem feita, a urbanização planejada, ela faz com que você tenha ganhos, não só em relação à qualidade de vida, mas em todos os setores, até o setor econômico. Se você tem uma urbanização bem feita, você consegue ter até um sistema de escoamento de produção de suas mercadorias mais fácil, mais versátil, né? Então, a gente tem aí um país onde dificilmente você vai encontrar construções irregulares, dificilmente você vai encontrar bairros onde você tenha moradias inadequadas. Professor, então, no Canadá não tem gente pobre? Que fique bem claro. Claro que tem, óbvio. Em qualquer país, gente, não adianta você chegar na Noruega, na Finlândia, tem pessoas pobres? Tem. Só que nesses países onde o IDH é maior, onde eles conseguem fazer uma distribuição de riquezas justas, o que a gente vê como o pobre lá é diferente do pobre aqui no Brasil, vamos dizer assim. O pobre no Canadá, ele tem a sua dignidade lá em cima. Então, ele mesmo sendo uma pessoa pobre, ele consegue ter uma boa alimentação, uma boa moradia, um emprego onde ele consiga ter um salário digno, diferente do que acontece em países como o Brasil e outros países espalhados pelo mundo aí, onde a população pobre passa por dificuldades muito grandes. Então, o planejamento, não só o planejamento urbano, mas o planejamento econômico, planejamento social, ele é muito interessante, é muito positivo lá no Canadá. O Canadá é um país também onde há uma presença, um dos países onde existe a maior presença da mulher no mercado de trabalho. Isso aí também é muito importante, isso tem que ser dito. Ou seja, é um país onde a questão da presença da mulher no mercado de trabalho e a equiparação de direitos tá assim, eles estão à frente de muitos países. No Canadá, a maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho, elas possuem, inclusive, salários compatíveis com os dos homens. Em vários países isso não acontece. A mulher ela ganha um salário menor
do que o homem, e inclusive muitas vezes exercendo até a mesma função do que o homem. E isso daí, né, que é a presença da mulher no mercado de trabalho, e outros fatores também, questão cultural, faz com que tem se observado, né, nos últimos anos, uma taxa pequena, uma baixa taxa de natalidade. No Canadá, você tem assim, um crescimento da população relativamente pequeno. É um país onde os casais eles optam por ter poucos filhos. Então, é muito comum você encontrar no Canadá hoje os casais com um filho, no máximo dois, ou até aqueles casais que optam, né, por não ter filhos, que tem aquela questão do trabalho, tanto o homem quanto a mulher estão todo dia, né, envolvido com as suas atividades. Então, há essa consciência de que, para eu ter filho, eu preciso ter tempo para estar cuidando, para estar me dedicando. Então, a população canadense tem essa característica. Inclusive, essa característica, né, de um crescimento populacional relativamente pequeno, é que também ao longo das décadas fez com que o país ele permitisse a entrada de imigrantes, diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que há uma política de repressão muito grande à entrada do imigrante, né? O Canadá já, claro que nos 2 últimos anos isso tem mudado um pouquinho, mas o Canadá tem uma história de acolhimento. Então, por isso que as pessoas, quando eu quero ir para a América do Norte, América Anglo-Saxônica, mas ao invés de ir para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá. O Canadá ele sempre teve essa questão de acolher mais. Mas é interessante, né, que mesmo sendo um país mais acolhedor que os Estados Unidos, ele, pelo menos em relação à América Latina, ele nunca foi muito procurado por mexicanos, por brasileiros, que quando queriam, estavam sem expectativa nenhuma aqui no Brasil ou lá no México, buscar uma vida melhor, optavam pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm aquela história de muitas oportunidades de trabalho, de ser o país das oportunidades. E o Canadá, ele, mesmo assim, não oferecendo oportunidades, claro, mas não as mesmas oportunidades que os Estados Unidos, sempre foi um país mais acolhedor. Quer falar alguma coisa, João Pedro? Sim, professor. Você disse aí que o Canadá, a população não passa de 40 milhões, certo? Então, toda a área do Canadá é habitada? Ou tem área que não é habitada? Não, foi o que eu acho que eu já tinha até falado aqui, João Pedro. Talvez você não tenha ouvido, não sei se você já está desde o início na aula. Mas o que acontece? Não, da parte central para o norte, a habitação ela é bem, assim, bem reduzida. Em algumas áreas do norte do Canadá praticamente não tem ninguém morando, justamente por causa do clima. O Canadá é um país que tem temperaturas muito baixas, devido à proximidade lá do Círculo Polar Ártico. Então, as áreas onde você tem mais gente vivendo no Canadá é na parte sul, na parte de fronteira ali com os Estados Unidos. Logo no início na página lá, se não me engano, página 420, tem um mapa de população que você vai ver que a concentração populacional do Canadá é na parte sul, naquela parte de fronteira ali. Por que na parte sul? Porque ali o clima é mais favorável. Então, historicamente, as pessoas buscavam o quê? Áreas onde o clima fosse mais favorável. É claro que hoje, professor, então é impossível viver no norte do Canadá? É claro que não, até porque tem gente vivendo lá. Claro que tem menos pessoas vivendo lá. Só que hoje você tem tecnologia, você consegue criar um ambiente, mesmo sendo muito frio, você consegue fazer uma moradia, onde você faça com que as pessoas consigam ficar naquela área, tá? Centros de pesquisa, como você tem na Antártida, por exemplo, as pessoas conseguem ficar lá. Só que ao longo da história, quando a ocupação começou, as pessoas não tinham isso. Então, historicamente, as áreas que ofereciam melhores condições eram as áreas ao sul. É claro que eu falei aqui também, a atividade econômica do Canadá, as principais ou a maior parte delas, se desenvolve ali no sul. Então, as maiores oportunidades de trabalho também estão ali.
Então, o João Pedro, não é em todo o Canadá, não, tá? A distribuição populacional, se você falar pelo Canadá, ela é bem irregular, ou seja, a maior parte está concentrada na parte sul, na parte de fronteira ali com os Estados Unidos, e do centro para o norte, nós temos uma quantidade de pessoas bem menor ocupando o território canadense. Tá bom, meu filho? Espero que eu tenha respondido aí, tirado a sua dúvida. Tá ok? Continuando, dando continuidade aqui ao capítulo, mas para terminar, lá na página 424, a questão de blocos econômicos na América Anglo-Saxônica. Então, assim, o Canadá faz parte, eu acho que no início do assunto da América Anglo-Saxônica, perdão, eu cheguei a falar sobre isso. O Canadá faz parte de um bloco econômico junto com os Estados Unidos e o México, chamado de NAFTA. Então, o NAFTA, ele é um bloco econômico que favoreceu muito também o crescimento econômico do Canadá. Até porque esse bloco econômico favorece as trocas comerciais entre esses três países. É claro que quem se dá melhor no NAFTA é os Estados Unidos, tá? Isso aí é óbvio e evidente. Ah, por que, professor? Por que os Estados Unidos se dá melhor no Canadá, melhor no Canadá, melhor que o México, na questão do NAFTA? Porque os Estados Unidos têm a maior produção, gente. Maior produção. Os Estados Unidos produzem mais industrializados, produz mais produtos agrícolas. Então, a capacidade de exportação dos Estados Unidos é muito maior. E lembrando, não sei se você... Como que funciona um bloco econômico? Qualquer bloco econômico. Claro que os blocos econômicos têm as suas peculiaridades. O que eu quero dizer? Cada um tem as suas características, mas, de uma forma geral, todo bloco econômico tem uma característica em comum, que é o quê? Favorecer, facilitar as trocas comerciais. Eu já até, em outras ocasiões, já falamos sobre isso aqui. Ou seja, um bloco econômico, ele diminui as tarifas para importação e exportação. Então, isso favorece tanto a venda quanto a compra de mercadorias. E é aquela velha história, o país que consegue produzir mais, que consegue ter uma quantidade de produtos maior para vender, ele vai conseguir botar o seu produto em maior quantidade dentro de determinado território, e a questão da quantidade acaba mexendo com o preço também. Se eu consigo exportar muito mais, se eu consigo vender, consigo ter uma grande quantidade de produto para vender, eu não tenho necessidade de colocar um preço muito alto. Eu posso colocar um preço relativamente baixo. E isso tem incomodado muito o Canadá nos últimos anos. Isso tem até criado algumas divergências aí, né, com os Estados Unidos. Por quê? Porque alguns setores da economia canadense acabam sendo afetados por essa enxurrada de produtos dos Estados Unidos. Então, claro, não vou dizer, professor, então o Canadá está sendo prejudicado. Ele não é só prejudicado, porque ele vende também. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Muitos produtos canadenses também são vendidos para os Estados Unidos. O Canadá exporta para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é o principal comprador dos produtos canadenses. Mas é óbvio, evidente, que o Canadá acaba comprando muito mais dos Estados Unidos que vendendo. A parte agrícola, então, nem se fala. Eu tinha dito aqui, a questão climática dificulta muito a agricultura no território canadense. Então, muitos gêneros alimentícios que o Canadá necessita, ele vai ter que comprar lá dos Estados Unidos. E os Estados Unidos acaba se dando bem em cima disso e de outros setores também. Mas o fato é que o NAFTA acabou favorecendo a economia de todos na região. O menos favorecido aí é o México. Tá? Por que o México é o menos favorecido? Porque o México, ele diferente do Canadá e dos Estados Unidos, o México tem pouquíssimas indústrias próprias. Então, a maior parte das indústrias que estão no território mexicano são multinacionais até dos Estados Unidos. Então, é aquela história que a gente acabou de ver quando estávamos corrigindo um exercício. A multinacional, quando ela se instala em um determinado país, claro que ela vai gerar benefícios, ela vai gerar emprego, ela vai transformar uma determinada área que até então não tinha nada, mas a maior parte dos lucros gerados por uma multinacional vai para o país sede.
Então, o México não tem muitas multinacionais, mas o Canadá e os Estados Unidos têm. Então, apesar da economia canadense, da economia dos Estados Unidos, perdão, ser uma economia muito forte, muito mais forte, o Canadá acaba tirando proveito desse bloco econômico aí do qual faz parte, que é o NAFTA. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, Canadá, antes de eu estar encerrando aqui, alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso que eu falei aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu tinha dito, o Canadá ia ser bem mais rápido, bem mais tranquilo, porque ele não tem o peso que os Estados Unidos têm no cenário econômico, político, no mundo. Então, tem uma resumida aqui para vocês daquilo que é mais importante a ser falado sobre o Canadá. Alguém quer tirar dúvida? Ninguém, né? Então, pessoal, não vou dar como encerrado ainda o assunto, porque nós temos um exercício aí para finalizar esse capítulo. Então, o exercício é a página 425. Eu vou pedir para você, vou dar 10 minutinhos aí, são 2 questõezinhas, tá, para vocês, rapidinho aí, 10 minutos para que vocês tentem fazer, e daqui a pouco eu corrijo, tá bom? Então, vamos lá. Questões 1 e 2 da página 425, 10 minutinhos, galera. Qualquer dúvida, eu estou aqui, é só perguntar, tá ok? Então, vamos lá. Dez minutinhos, hein, pessoal? Até menos, porque 2 questões, isso aí é rápido. Vamos lá, pessoal, 6 minutinhos, hein? Passa rápido, hein? A letra C, gente, é uma pesquisa, tá? A letra número 2, a letra C do número 2 é uma pesquisa. Então, como vocês vão ter que pesquisar aí em sites, algumas reportagens sobre o assunto que está sendo pedido,
Vocês depois façam aí uma pesquisa mais para enriquecer, né, o assunto, aí é bom, porque aqui está sendo pedido assim, ó, na letra C, tá? Em dupla, vocês não vão poder fazer em dupla, né? Pesquisa os impactos ambientais que a construção do oleoduto responsável por transportar petróleo do Canadá aos Estados Unidos causará. Procure informações sobre a opinião da população canadense em relação à postura do governo. Anote as informações no caderno e as apresente aos colegas. Essa questão aí desse oleoduto, já vou até adiantar um pouquinho para vocês, é uma obra gigantesca que está sendo feita, que é um projeto, só que isso aí pode causar, segundo especialistas, impactos muito grandes ao meio ambiente, principalmente caso ocorra algum tipo de acidente, porque esse oleoduto vai passar por determinadas áreas que são muito sensíveis, mexe com a questão do derretimento de geleiras e tudo mais. Então, isso tem gerado muitas críticas dos ambientalistas, principalmente no Canadá. Então, vocês depois, com calma, façam uma pesquisa sobre esse assunto aí, tá bom? Mas para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo aí em relação a essa obra, ok? Três minutos, hein, galera? Um minuto, hein? Um minutinho. Vamos lá, galera, vamos corrigir? 8h50? Vamos lá para a gente tentar terminar antes das 9 aí. Número 1, vamos lá, galera. Quais as principais características do perfil da população canadense sob o ponto de vista étnico? Então, assim, a população canadense, perdão, foi formada aí com base, engasguei aqui, com base
Que povos aí? Qual é a base étnica da população canadense? Alguém? Gente, ninguém. É questão fácil dessa. Ninguém. Bom, já que ninguém quer falar, ninguém se habilite. Ninguém se habilita, né? Vamos lá, então. O que eu falei para vocês, a colonização canadense foi feita, na maioria, por ingleses, né? Mas também por franceses. Então, a base populacional do Canadá é composta por esses povos aí que colonizaram o território. Mas também existe uma parcela menor, obviamente, de nativos, os chamados aborígenes. Então, do ponto de vista étnico, nós temos esses povos aí que ajudaram a formar a população canadense. Ingleses, franceses e aborígenes, que são os indígenas lá do território canadense, tá? Então, a resposta poderia ser essa. Nós temos ingleses, franceses e, em uma menor quantidade, os chamados aborígenes, tá bom? Alguém colocou completamente diferente, ninguém quer falar a resposta mesmo, né? Então, tá tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer que eu repita? Professor, o que é aborígene? Aborígenes. O aborígene é o nativo, tá? É o cara que vivia lá antes da chegada dos colonizadores. É o nome dado ao povo nativo. Como o nosso indígena aqui do território brasileiro, que o colonizador batizou nativo de índio. Tá? Então, nativo, o povo que habitava lá onde é o Canadá antes da chegada do colonizador inglês e francês, ele recebeu esse nome, aborígene, tá? Mas o nome é nativo. Nativo é aquele cara que vivia naquele local, é natural daquela localidade. São os descendentes daquela... Não tem? Vocês já estudaram isso. As teorias de chegada do homem no continente americano. Não tem aquela teoria de que os homens chegaram vindos lá do território asiático, porque havia uma passagem de gelo, né, que ligava a Europa ao continente americano. Vocês já estudaram isso. Então, a maior parte dos nativos americanos, seja do Canadá, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, tem origem nesses povos asiáticos. Tá? Mas, dependendo do local, eles recebem nomes diferentes. No Canadá, eles são chamados de aborígenes. Tá bom, meu filho? Você já tinha colocado aqui que tinha entendido, mas se alguém tinha dúvida, tá explicado aí. Beleza? Vamos para o número 2, tá? O número 2 é o seguinte: leia a manchete da notícia e, na sequência, responda as questões propostas com base no que você estudou nesse capítulo. Aí tá lá: o Canadá quer 1 milhão de imigrantes até 2020. O Canadá quer fixar estrangeiros no país em grande quantidade, cerca de 1 milhão, mais precisamente até 2020, para fazer a face crescente falta da mão de obra. Ou seja, está faltando gente para trabalhar no Canadá. Porque a gente tinha visto isso aqui. E por que será que isso acontece? Por que isso acontece? A gente vai ver aqui. Ó. Mas a letra A está perguntando uma questão bem tranquila, né? Do que trata a notícia apresentada. Essa notícia aqui fala sobre o quê? Sobre a postura do governo canadense a aceitar imigrantes ao território. Lembra? A postura do Canadá é diferente da postura dos Estados Unidos. O Canadá, e olha que já foi muito, o Canadá já se abriu muito mais a imigrantes, mas até os dias de hoje há essa postura de aceitar, de legalizar a situação do imigrante. Então a notícia fala disso, tá? Da aceitação do governo canadense em relação ao imigrante estrangeiro, de tentar legalizar esse imigrante, tá? Então essa seria a resposta. É o que está sendo mostrado na reportagem. Alguém colocou diferente do que eu falei? Hein, gente? Alguém não entendeu essa questão? Não, professor. Coloquei a mesma coisa. Está escrito Colocou ali, né? Tem uma resposta mesmo. Não, tranquilo. Mas a ideia é essa, ou seja, a reportagem fala dessa aceitação. O governo está aceitando o imigrante. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande, que é o que está sendo
perguntado agora na letra B. Por que o governo canadense incentiva a imigração no país? É óbvio, evidente que falta mão de obra lá. Ou seja, como você tem uma taxa de natalidade baixa no Canadá, já há muito tempo, isso não é de agora, você tem uma dificuldade muito grande de estar recompondo o que o mercado de trabalho necessita. Então, como eles têm lá o imigrante, a ideia é pegar esse imigrante, colocar ele para trabalhar, mas legalizar a situação dele. Ele não vai ficar na ilegalidade, ele acaba se tornando um cidadão canadense. Tá? Então, isso aí é algo que o governo tem feito aí para resolver um problema. Então, por que incentiva isso? Era só vocês colocarem na letra B, porque falta mão de obra, porque os índices de natalidade, a taxa de natalidade no país é baixa. Tá? Então, vocês poderiam colocar essas duas coisas, pela falta de mão de obra e pelos baixos índices de natalidade do país. Tá bom? Mas, principalmente, porque falta mão de obra lá no território canadense. Tá bom, galera? Alguma dúvida na letra B? Alguém ficou com dúvida nessa? Não, Alguém... Foi tranquilo, foi tranquilo. Tranquilo? Tranquilinho, né? Assunto, as questões aqui bem tranquilas. Então é isso, pessoal. Olha só, vocês devem estar sabendo aí que vocês vão fazer uma atividadezinha, né? Uma avaliação na próxima semana aí. Matéria dada, tá? O que eu vou cobrar de vocês é tudo que foi trabalhado aí no terceiro módulo. Tá bem tranquilo, tá? Façam direitinho, façam com calma, tá? Não tem nenhum mistério. E eu tô encerrando, tá? Esse capítulo aqui. Tô encerrando um módulo com vocês hoje, graças a Deus conseguimos. E logo, logo aí vamos estar entrando no quarto e último módulo. Tá bom, pessoal? Oi, João Pedro, quer falar, meu filho? Quero. A economia do Canadá é melhor que a economia do Brasil? Ah, com certeza, com certeza. Ela, assim, a gente tem que entender o seguinte, a economia é um conjunto de fatores. Para a economia ser forte, a população precisa ser favorecida. E o Canadá, como eu falei aqui no início, consegue pegar toda a riqueza que é produzida e distribuir melhor pela população do seu país. Então, eu posso dizer para você que a economia brasileira é uma economia que tem mais variedades, é mais variada, mas a produção de riqueza no Canadá ela é maior, tá bom? E a riqueza produzida é muito mais bem distribuída pela população. Tá bom, meu filho? Gente, olha, um bom final de semana para vocês, tá? E continuem se cuidando e até a próxima sexta-feira. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, beijos, até a próxima aula. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí.